Bom dia, boa tarde, boa noite, sexto ano. Tudo certo com vocês? Então, na aula de hoje, a gente vai estudar revisar um pouco sobre o conteúdo de substâncias e misturas, certo? No capítulo 2 do livro. Eu peço para vocês abrirem na página 35 e vocês podem tentar resolver e irem resolvendo comigo, certo? Vocês leem as questões, pausam o vídeo e tentam responder. Aí eu vou estar fazendo aqui a correção das questões aqui junto com vocês, certo? Quem não tem um livro, aí leia aqui e acompanha comigo, certo? Vamos lá. Aqui, agora na página 25, questão 1. Ó, com base no que você estudou até aqui, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas. Vamos lá. Primeira afirmativa. Os átomos são as unidades básicas da matéria. Se lembram que eu falei disso? Verdadeira. Primeira letra A aqui, verdadeira. Certo? Substâncias distintas, em geral, apresentam sempre as mesmas propriedades. É falso, essa parte aqui, ó. Se lembra que eu falei para vocês que substâncias distintas vão apresentar características e propriedades diferentes? Elas podem ter uma ou outra em comum, mas no geral, as suas características vão ser diferentes, certo? Letra C. A água potável é uma substância pura, formada apenas por moléculas de H2O. Isso aqui é falso. A água potável ela vai ser formada de diversas substâncias, não só da molécula de água. Por quê? Água pura, se aqui, por exemplo, no texto, em vez de potável, tivesse pura, certo? A alternativa seria verdadeira. Entretanto, como tem potável, água potável, que é o que a gente bebe, essa alternativa é falsa. Por quê? As substâncias presentes na água vão muito além da própria água em si, da própria fórmula da água. Porque existem outras substâncias dentro da água que vão permitir com que a gente beba e sinta o gosto, o cheiro da água, como, por exemplo, iodo, zinco e outras substâncias aí que estão presentes na água, chamados sais minerais. Os sais minerais são muito importantes para a saúde humana, certo? Eles vão facilitar e propiciar que a gente tenha uma saúde mais adequada. Letra D. As substâncias puras apresentam um conjunto de propriedades químicas e físicas definidas e constantes, quando em mesmas condições de pressão e temperatura. Isso aqui também é importante vocês se aterem, porque pressão vai ser o quanto eu estou comprimindo algo, certo? Se aquilo está muito comprimido, eu estou apertando muito, a pressão está muito alta. Se está mais leve, mais solto, a pressão está baixa, certo? E temperatura aí é o grau de agitação das moléculas. Quanto você sente a sensação térmica, etc. E quando essas propriedades sofrem alterações, as propriedades químicas e físicas da matéria, que são definidas e constantes, podem ser alteradas, certo? Essas propriedades são constantes quando pressão e temperatura também são constantes. Quando existe variação na pressão e na temperatura, as propriedades químicas e físicas tendem a ser alteradas, certo? Letra D aí também verdadeira. Letra E. As propriedades químicas estão relacionadas às características que as substâncias podem apresentar, não havendo alteração na composição química. Vou ler de novo. As propriedades químicas estão relacionadas às características que as substâncias podem apresentar, não havendo alteração na composição química. Falso.
Por quê? Porque aqui, ó, as propriedades químicas vão ter, sim, alteração, certo? Então, o que torna essa questão aqui errado é essa palavra aqui, alteração, certo? Porque ocorre alteração, sim, na composição química. Segunda questão. Com o avanço da ciência, tivemos a possibilidade de perceber que as substâncias podem ser simples quando há a presença de um ou mais átomos de um mesmo elemento químico, ou podem ser compostas quando as moléculas são formadas por dois ou mais elementos químicos. Deste modo, observe as opções a seguir e classifique as substâncias como simples ou compostas. Então, vamos lá responder? Ó, letra A. Gás oxigênio. O gás oxigênio vai ser uma substância simples aí. Quem marcou substância simples acertou, certo? Por quê? É formado de um só tipo de átomo. Ela vai ser uma substância simples pura, certo? Letra B. Cloreto de sódio. Nós vamos ter aqui dois átomos. Certo? O Na, que é o sódio, e o Cl, que é o cloro. A substância de NaCl vai formar o sal de cozinha, que tem um nomezinho químico chamado de cloreto de sódio, certo? Letra C. Gás flúor. O flúor é uma substância muito importante para a saúde dos dentes, certo? Que pode estar na forma gasosa. Acertou que respondeu substância simples. Aqui o cloreto de sódio é uma substância composta, certo? Gás de nitrogênio, formado por um átomo só, substância simples. Hidróxido de sódio, que é NaOH. Duas substâncias logo compostas, certo? Duas não, três, me desculpem. Brometo de potássio, KBr. Potássio é K e o brometo é Br. Substância composta. Água, H2O, também substância composta. Só dando aqui um adendo a esses símbolos químicos. Todos os componentes químicos da natureza são formados por átomos, certo? E esses átomos vão poder ser simbolizados. Como vocês estão vendo aqui, o oxigênio tem um símbolo de O, certo? Um oxigênio só é um O só. Mais dois oxigênios, O2. Três oxigênios, O3, certo? Sendo que existem algumas regras para se colocar um nome. Por quê? Sódio é Na. Estão vendo aqui que tem duas letras, o N e o A. A primeira letra de uma substância química é sempre maiúscula e a segunda é sempre minúscula, certo? Então, se você ver, por exemplo, Na, O, H, quantas substâncias vão ter? Vão ter três substâncias. Por quê? Eu não falei que a segunda letra de um mesmo átomo, do mesmo símbolo de um átomo, é sempre minúscula, certo? Então, se for maiúscula, é um átomo só. Ó, Na, um átomo, O, outro átomo, H, outro átomo. Então, eu vou ter aqui 1, 2, 3, certo?
E assim que vai funcionar. E assim que vai funcionar a simbolização dos átomos, certo? A mesma coisa aqui, KBr. Nós vamos ter K, que é o potássio, e Br, que é o bromo. Estão vendo que o K é maiúsculo, o B maiúsculo e o R, só o R que é minúsculo? Porque o R aqui vai fazer parte desse símbolo, enquanto o K de outro símbolo, certo? Agora aqui, a última questão da página 35. Ó, cite um exemplo que atende corretamente às especificações a seguir. Letra A. Mistura líquida, homogênea, constituída por duas substâncias. Homogênea, vocês lembram que é quando a mistura tem uma fase só, ela se mistura totalmente. E aí, quem lembra das aulas? Substância homogênea quando se mistura totalmente, certo? Então, vocês podem botar aí água e álcool. Agora aqui é uma mistura líquida, certo? Água e vinagre também é uma mistura homogênea, certo? Letra B. Mistura bifásica formada por três substâncias. Uma mistura bifásica, ela tem três fases. Vai ter uma substância que não vai se formar com a substância do meio. Aqui a gente poderia ter embaixo. Em cima a gente poderia ter óleo, embaixo água, aqui no meio água, e aqui embaixo a gente poderia ter areia, pedra, qualquer outra coisa, certo? Aí vocês podem botar aí água, areia e álcool, ou água, areia e outra coisa, certo? Só que tem que se ater a pergunta o seguinte: a mistura ela vai ser bifásica, ou seja, ela vai ser formada por três substâncias, mas ela só vai ter duas fases. Como é que funciona isso? Ó, parem aqui. Significa que uma parte da substância vai ser, por exemplo, a mistura de água mais álcool, e a outra parte que vai ser composta por outra coisa, digamos aqui pedras, certo? Aqui eu vou ter água e álcool misturados, e aqui pedras ou areia, certo? Que vai dar outra fase. Então ela tem aqui duas fases, sendo que a parte de cima tem duas substâncias, certo? E com a terceira substância formam três substâncias e duas fases. Por isso que ela é bifásica, certo? Agora nós estamos aqui na página 35. Aqui, continuando a terceira questão. Continuando aqui a terceira questão. Diz o seguinte: mistura trifásica formada por duas substâncias. Então nós vamos ter uma mistura com duas fases da mesma substância e uma terceira substância. Ó, vocês poderiam botar aqui gelo, que é mais denso que a água, ou seja, vai boiar, água líquida e pedras, certo? Aqui vocês teriam três fases, porém duas substâncias. Por quê? Água no formato gelado e água líquida são a mesma substância, certo? Quarta questão. O soro fisiológico é um material amplamente utilizado em ambiente hospitalar. É uma solução de 0,2 de cloreto de sódio em água destilada, ou seja, água 100% pura,
Diferente da água potável que a gente viu, a água destilada é só H2O mesmo, só a substância da água pura, certo? Isso significa que, para cada 1.100 ml, me desculpem, dessa solução, há 0,9 gramas de cloreto de sódio. Assim responda os itens a seguir. Aqui a quarta questão tem duas alternativas, duas perguntas, certo? Pergunta A. O que é uma solução? Identifique seus componentes e cite outros exemplos. Solução vai ser uma mistura homogênea em que uma substância vai ser dissolvida em outra substância, certo? A substância que é dissolvida é chamada de soluto. E a que dissolve é chamada de solvente, certo? Por exemplo, se a gente dissolver açúcar na água, se a gente bota uma colher de açúcar na água, a água vai ser o solvente e o açúcar vai ser o soluto. E se a gente botar sal na água, o sal vai ser o soluto e a água vai ser o solvente, certo? E ok. Letra B. No caso do soro fisiológico, qual é o soluto e qual é o solvente? Bom, aqui ele perguntou o soro fisiológico. O cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, vai ser o soluto. Já a água destilada, que é a água pura, vai ser o solvente, certo? Quinta pergunta aqui, bem grandezinho o texto, né? Mas é uma pergunta até fácil. Maquiagem à prova d'água é um recurso estético muito usado por pessoas que desejam realçar seus atributos físicos ou disfarçar características como poros dilatados, espinhas, vermelhidão, olheiras, entre outras. Esse tipo de maquiagem requer a remoção com produtos que contenham substâncias oleosas na sua composição. Geralmente, eles se apresentam como formulações mistas de substâncias solúveis em água e outras que não são, gerando o aspecto de duas ou mais camadas de ativos, que devem ser agitadas para mesclá-las antes de o produto ser aplicado na pele. Dessa forma, podemos concluir que esses produtos correspondem a que tipo de mistura? Essa pergunta é bem fácil. A resposta dele está aqui nessa parte aqui, ó. Gerando o aspecto de duas ou mais camadas. Então, camadas seria relativo às fases que a gente estudou na aula sobre substâncias e misturas. Por exemplo, água e óleo eu não vou ter duas fases, não vou ter uma mistura heterogênea, não vou estar ali vendo visualmente duas fases. Logo, essa mistura é uma mistura heterogênea, certo? Que é o que o texto chama de camadas, na realidade são fases da mistura, gerando os demaquilantes são bifásicos ou trifásicos, certo? Geralmente, os demaquilantes são bifásicos ou trifásicos. Sexta questão, aqui na página 36. Sexta questão. Ao analisarmos uma amostra de sangue, temos a impressão de que se trata de uma mistura coloide, heterogênea e homogênea. Contudo, se deixada em repouso, os componentes começam a se separar, formando fases distintas. Cite outro exemplo de mistura que tem esse comportamento, isso é, parece ser homogênea, embora seja heterogênea. Gente, muito importante vocês se aterem agora para essa informação que eu vou dar. Dentro das substâncias heterogêneas, tem um subgrupo chamado de misturas coloides. Coloide
aqui o texto até grifou, é justamente isso que ele está falando. A gente vê aquilo e acha que é formado de uma substância só, acha que aquilo é homogêneo. Entretanto, se aquilo for misturado, balançado, com o passar do tempo, nós vamos ver que, na verdade, aquela mistura é heterogênea, que é o exemplo, por exemplo, do sangue. Quando a gente se corta, ou vai doar sangue, ou vê uma bolsa de sangue, a gente vê tudo igual, é tudo vermelho. Entretanto, se aquele sangue for pego e for girado várias vezes, como ele é feito dentro de laboratório, 1000 vezes por minuto, ele vai se separar em 3 fases. Vai ter as fases, uma fase que fica por cima, que é transparente, as partes brancas do sangue e a parte vermelha, que vai dar a cor do sangue. Mas ele é formado por várias coisas. Ele tem nutrientes, tem gases, como o gás oxigênio está dentro do sangue, o gás carbônico está dentro do sangue, os nossos nutrientes estão dentro do sangue, as nossas células de defesa estão dentro do sangue, certo? Vírus, bactéria, fungos estão dentro do sangue. Quando o coronavírus, por exemplo, entra dentro do nosso corpo, ele vai estar dentro do sangue, certo? Outro exemplo aqui é o leite. O leite ele também é formado por várias substâncias, mas visualmente parece que ele é formado de uma substância só. Entretanto, isso não é verdade, ele é formado por várias outras substâncias, certo? Bom, agora aqui a gente está na página 37, certo? Aí do livro de vocês. Uma pergunta aqui da UFAC, a Universidade Federal aí de uma região do Brasil, diz assim: a mistura água e álcool é, isso é bem simples, né? Homogênea gasosa? Não. Gases não se misturam totalmente, certo? Uma mistura entre gases sempre vai ser heterogênea. Heterogênea líquida? Não. Por quê? O que está errado aqui é o gasoso e o que está errado aqui é o heterogêneo. Por quê? Água e óleo formam uma mistura homogênea, certo? Homogênea líquida? Certo. Aqui, ó, heterogênea e sólido e líquido não. Tanto água quanto álcool são líquidos, certo? Então sólido aqui também está errado. E uma mistura simples, isso não existe, certo? Aqui existem substâncias simples, mas misturas simples não. Segunda questão da página 37. Em um sistema bem misturado, constituído de areia, sal, água, açúcar, água e gasolina, o número de fases é. Ó, nós vamos ter aqui um sistema bem misturado. Nós vamos ter areia, que vai ficar aqui embaixo. Aí nós vamos ter de grande importância a água, que vai tomar esse espaço aqui. E dentro da água, nós vamos ter, vou botar aqui o S de sal. Vou botar aqui o S de sal e o A de açúcar, certo? Então eu já botei aqui na mistura areia, sal, açúcar e água. A gasolina, ela vai ser parecida com óleo e ela não se mistura com água, certo? Então ela vai ficar aqui por cima da água, geralmente, dependendo aí do tipo da gasolina, certo? Então, a gente tem aqui de amarelo, botar aqui G de gasolina e aqui de azul nós vamos ter a água e de preto a botar AR de areia, certo? Então nós vamos ter aqui quantas fases? Uma fase da areia, duas fases aqui que vai se misturar água, sal e açúcar e 3 fases da gasolina, certo? Então a alternativa B aí é correta. 3 fases. Terceira questão aí da página 37. Considere as misturas: areia e água, sangue, água e acetona e vinagre. Dessas misturas aqui, qual é homogênea e qual é heterogênea? Ó, vamos usar
Homo para homogênea e hétero para heterogênea, certo? Areia e água é uma mistura heterogênea ou homogênea? Se não se mistura, é uma mistura heterogênea, certo? Porque são diferentes. Hétero é isso, diferente. Sangue é uma mistura, apesar que parece homogênea, ela vai ser heterogênea. Água e acetona vai ser homogênea, então eu vou botar aqui H homo. E o vinagre também é uma mistura homogênea, certo? Homo. Então nós só vamos ter aqui como homogêneas o 3 e o 4, aí a letra D, a resposta certa. Aqui, quarta questão. Observe a representação dos sistemas 1, 2 e 3 e seus componentes. O número de fases em cada um é respectivamente. Ó, aqui a gente tem óleo, água e gelo. Deixa eu dar um zoom. Aqui a gente vai ter óleo, água e gelo. Então nós temos aqui 3 fases. Aqui nós vamos ter água gaseificada e gelo. E aqui óleo, gelo, água salgada e granito. E a questão está pedindo aqui para a gente dizer o número de fases que cada questão vai ter, certo? Ó, essa questão aqui, o livro, ele está marcando a resposta errada. Não é a letra E, certo? Aqui esqueçam a letra E, como certo. A primeira, óleo, água e gelo, tem 3 fases. Água gaseificada e gelo tem 2 fases. E aqui, óleo, gelo, 2 fases. Água salgada, 3 fases. E granito, 4 fases, certo? Então nós vamos ter 3 fases, 2 fases e 4 fases aí. Letra A como alternativa certa. Aqui, quinta questão. Aqui na quinta questão, e a última da aula de hoje, certo? Então, vamos ter a seguinte informação. Uma amostra de material apresenta as seguintes características. Temperatura de ebulição constante, a pressão atmosférica. O que é a temperatura de ebulição aí, quem lembra? É a temperatura que o material vai passar do estado líquido para o gasoso, certo? Repita comigo. Temperatura de ebulição é a temperatura que o material passa do estado líquido para o gasoso. Vai ter uma composição química constante, formado por moléculas idênticas entre si, e é formado por 2 elementos químicos diferentes, certo? Por exemplo, o H2O, a fórmula da água, serviria aqui a todas essas características. Aí vamos lá. Logo, tal material pode ser classificada como mistura homogênea, monofásica. Ele não está falando aqui de mistura, porque ele vai ser formado aqui por moléculas idênticas entre si, certo? Então, não está falando aqui de mistura. Substância pura simples, a pura simples é formada só de um átomo, e aqui, ó, é formado por 2 elementos químicos diferentes. Então, essa não é pura simples, certo? Mistura aqui de novo não tem a ver. Mistura aqui também não tem a ver. Aí só sobraria essa aqui, a letra D, substância pura composta, certo?
o tipo da substância pura composta preenche todos esses requisitos aqui que a questão está dando, certo? Então, gente, a aula de hoje era isso. Queria desejar muita felicidade aí na vida de vocês e até a próxima.